mudanças naquilo que a gente conhece como o Enem. A prova vai mudar completamente. Em breve, o jeito que a gente conhece do Enem vai deixar de ser esse. Haverá mudanças profundas e você precisa ficar nesse vídeo até o final, porque eu te explicarei o que vai acontecer. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens. Eu já tive participação em bancas de concurso e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que aquilo que nós conhecemos como Enem está para mudar. Galera, há muito tempo o ensino médio já estava para mudar, as mudanças já estão sendo implementadas nesse ano, o que vai impactar o Enem. Ou seja, o Enem que a gente conhece, esse Enem normalzão que a gente está acostumado a fazer, não vai mais existir. Vou mostrar para vocês alguns pontos relacionados a isso, como sempre fazemos aqui no canal sem enrolação, vamos lá. Então olha só, o MEC ele apresentou o novo Enem e agora nós vamos ver quais serão as principais mudanças. Primeira já está aqui de cara no subtítulo que o aluno do curso técnico ele vai ter um bônus, né? Ele vai ganhar uma pontuação a mais. Então, por exemplo, no meu caso eu já cheguei a fazer elétrica no Senai, então se eu já tivesse feito isso na época de faculdade, eu já teria ganhado uma bonificação. Então o aluno que fizer um curso técnico, depois na hora que ele for tentar entrar na área, por exemplo, o cara fez elétrica e depois ele quer fazer engenharia, ele vai conseguir uma bonificação, ou seja, ele vai conseguir uma pontuação a mais por causa disso. Então já vamos de cara na notícia, galera. Tá dizendo, olha, as questões abertas ou discursivas serão valorizadas no novo Exame Nacional do Ensino Médio. Ah, meu povo e minha pova, você ficou esse tempo todo mascarando as aulas de português, ficou mascando ali, jogando papelzinho, não estudou direito, agora as provas terão questões abertas, além da redação. Antes era assim, na minha época, que tem um pouquinho de tempo, eu fiz dessa forma. Na minha segunda etapa eu tive que fazer prova aberta, eu tive que responder questão de história, responder questão de geografia, etc. aberto. O Enem acabou com isso e deixou apenas a redação, mas isso agora vai voltar, então você vai ter que responder questão aberta, daí a língua portuguesa fica ainda mais importante, daí a necessidade de você se inscrever aqui no canal, porque nós estamos tendo várias aulas de língua portuguesa, isso vai te ajudar, você vai precisar disso para o novo Enem, ok? E os estudantes que fizerem curso técnico terão bonificação, que a gente já falou, na hora de concorrer no ensino superior. Eu acho bastante justo, inclusive, porque, por exemplo, se o cara já fez ali um curso técnico de elétrica, é claro que ele já está um pouquinho na frente do que o cara que não fez se ele for fazer engenharia elétrica, né? Obviamente. E as novidades foram apresentadas, blá blá blá, o ministro lá fez aquela coisa lá que ele sempre faz. Então olha só, segundo o MEC, as provas que atualmente são compostas apenas pela redação e por perguntas objetivas de múltipla escolha, elas passarão a contar com outros formatos, como as chamadas questões abertas ou discursivas, nas quais o estudante escreve a resposta e não apenas seleciona uma opção. Danou-se, agora não vai ter mais como você ficar chutando, né? Você vai ter que responder a pergunta. Estamos dando grande peso para a produção escrita do estudante? O Enem passará por mudanças para adequar-se ao novo ensino médio, modelo que começa a ser aplicado esse ano. Sim, esse ano as escolas que possuem ensino médio, os alunos que estão lá no primeiro ano do ensino médio, eles já estão começando a ter algumas mudanças, aulas a mais, já apareceram matérias diferentes, etc. E isso vai impactar no Enem, tá? Nos novos currículos escolares, parte da aula será comum a todos os estudantes, que é a aula normal para todo mundo, e direcionada na base nacional comum curricular. Na outra parte da formação, os próprios estudantes poderão escolher um itinerário para aprofundar o aprendizado. Então aqui já está havendo uma novidade no ensino médio, que é o seguinte, vai ter uma base comum para todo mundo, e aí vai ser um pouco parecido com a educação nos outros países. O estudante ele vai poder escolher, vamos dizer assim, o cara tem mais habilidade para matemática, ele pode puxar para esse lado. Tem mais habilidade para linguagem, ele pode puxar para esse lado. Ele vai puxando matérias daquilo que ele tem habilidade. Ele já vai se especializando desde o ensino médio. Agora, finalmente, a educação no Brasil vai ser assim, mas isso é uma coisa que já está sendo implantada há muito tempo, já tem anos, tá? Esse plano já vem desde lá 2008, 2012, esse plano já está sendo implementado agora, mas ele foi pensado bem antes, tá? Tudo é um processo, galera, nada cai do céu não, tá? E as opções permitem ênfases em áreas de linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino técnico. Então, vocês lembram lá quando vocês vão fazer o Enem? Já está dividido por linguagens, não aparece lá assim, prova de português, prova de artes, não, aparece linguagens, porque tá tudo englobado. Então, quando você agora no ensino médio, se você estiver aí no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, ou estiver ainda no nono ano, quando você entrar no ensino médio,
aí já vai aparecer esses blocos separados que você vai poder começar a escolher, né? Até então vocês não podiam escolher nada. O cara chegava lá, por exemplo, eu já sabia que eu queria fazer letras e eu no terceiro ano do ensino médio, eu tinha que estudar física, eu tinha que estudar química, que eu sabia que era uma coisa que estava bastante aprofundada e que eu não ia precisar nunca mais. Mas acontece que agora isso vai mudar. Você só vai fazer basicamente, depois que você fizer um basicão ali, pra você ter uma noção de tudo, você só vai fazer aprofundar daquilo que você vai usar na faculdade. Espera-se que com isso, lá na frente, a gente tenha profissionais melhores, porque eles vão estar mais qualificados na área dele, ok? E a oferta do itinerário vai depender da capacidade das redes de ensino e das escolas brasileiras. Claro, né, não adianta você propor a matéria se você não tiver ninguém para dar aula, se não tiver laboratório, etc. Aqui tem um videozinho, a gente vai direto aqui então para o que vai mudar. Para a melhor avaliação dos estudantes, o Enem passará a ser composto por 2 provas. Segundo o Rabelo, o modelo atual de 2 dias deve ser mantido, ou seja, vai continuar tendo 2 dias de provas, e um dos dias o estudante responderá a questões voltadas para a parte comum. Então, muito provavelmente deve diminuir a questão da quantidade de questões, a gente não sabe ainda. Você vai se inscrever no canal nesse momento que eu vou estar sempre informando para vocês aqui, mas provavelmente deve diminuir a quantidade de questões gerais, e essa questão vai ser aplicada só no primeiro dia, que vai ser direcionado pelo BNCC, que é o que você estuda na escola aí, pra você que é leigo não sabe o que isso significa, é o que você está estudando na escola desde do prézinho lá, todo aquele conteúdo comum, tá? Ele vai estar e ele também vai fazer a prova de redação no primeiro dia. Já as questões serão interdisciplinares, ou seja, abordarão mais de uma área de conhecimento e o foco principal será português e matemática. A prova de inglês será integrada às demais áreas. Então poderá ter uma questão de história que o texto escrito em língua inglesa para o estudante avaliar. Então pode ser que eles te dêem um texto em inglês, né? E aí você vai ler o texto em inglês e vai responder a pergunta em português, só que o texto é de história. Ah, então vamos supor, eles vão lá, pegam um texto em inglês falando, sei lá, da vinda da família real para o Brasil, tá? Aí esse texto está em inglês, mas eles vão te pedir a resposta. Então você vai ter que saber o que estava no texto, você vai ter que saber a história para você conseguir responder. Vai ficar até razoavelmente interessante, né? E a segunda etapa do exame será voltada para a formação específica que os estudantes responderão no ensino médio. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque eu tive que passar por isso quando eu fiz faculdade há um tempo atrás, nos anos 2000, lá em 99, quando eu fiz na UFMG. Primeiro a gente fazia uma prova geral, tá? Uma prova equivalente ao Enem, daquela forma ali. E na segunda etapa você fazia apenas e tão somente as provas específicas da sua área. Então, por exemplo, eu fiz prova de história, fiz prova de espanhol, fiz prova de redação, mas eu não fiz prova, por exemplo, de química nem de matemática. Só fez prova de química e de matemática aberta o cara que ia ir para essas áreas. Então, vai se transformar mais ou menos no que era antes, né? Eles viram que esse modelo que eles fizeram aí não deu certo, agora eles estão voltando para o modelo antigo. E aí você vai poder escolher essas questões que você vai fazer de acordo com aquilo que você vai fazer lá na faculdade, tá? E as universidades vão decidir quais áreas serão cobradas para ingressar em cada um dos seus cursos ofertados. Então a gente vai ter que ficar atento e fazer uma pesquisa em cada faculdade que você for fazer, porque pode ser que uma faculdade peça alguma coisa a mais que a outra não, e etc. Então, por exemplo, eu quero fazer na faculdade X, só que lá me cobra química, mas às vezes na faculdade Y não me cobra, entendeu? Então a faculdade ela vai ter autonomia, como as faculdades no Brasil costumam ter, para que ela possa definir quais serão os critérios, tá? Dessa forma, o estudante que deseja cursar, por exemplo, matemática no ensino superior, deverá escolher as questões cobradas para ingressar nesse curso. E aí, muito provavelmente, galera, agora não vai ter mais aquilo que eu que sou professor sempre vejo, que é aquele moleque que o cara ele é assim. Eu pergunto lá no ensino médio lá, ou mesmo nos cursinhos, ou aluno particular, etc. Você fala assim, o que você quer fazer? Aí o cara fala assim, poxa, professor, eu quero ser engenheiro. Poxa, mas eu também gosto de direito, viu? Mas assim, eu acho que eu poderia fazer química, porque eu gosto. Agora, se tudo der errado, eu vou fazer enfermagem, porque eu gosto da área. Galera, não vai mais ter isso. Você vai ter que decidir uma área. Decidir uma área não significa... por exemplo, você decidiu por uma área médica. Não quer dizer que você vai ser médico. Então, assim, às vezes você tem facilidade com as humanas, você tem facilidade para cuidar de pessoas, por exemplo. Você pode ser enfermeiro, fisioterapeuta, etc. Você tem facilidade para falar. Vocês estão vendo o tanto que eu falo nos vídeos. Então, assim, esse cara que fala muito, ele tem que ser um médico, não, ele tem que ser um engenheiro também, não. Ele tem que ser um advogado, ele tem que ser um professor, ele tem que ser um cara que exerça a capacidade dele de ficar falando. Então, tem as grandes áreas que você necessita escolher dentro dessas grandes áreas. Então, não vai ter como. O cara foi lá, por exemplo, fez prova de matemática, que o bloco dele foi matemática, química e física. Só que depois ele quer fazer direito. Não vai dar certo. Não vai. Então, agora, você vai ter que escolher
antes do Enem, tá muito antes do Enem, você já vai ter que escolher mais ou menos a área que você vai. Então acorda aí, meu filho, não pode ficar esperando muito para decidir não, você já tem que começar a decidir isso agora, tá? Então é o seguinte, ó, de acordo com o Rebelo, ainda no ensino médio, os estudantes poderão optar entre itinerário formativo por uma formação técnica e profissional. Então, além do caso, por exemplo, que eu falei do Senai, você pode, às vezes, dentro da sua escola, lá, se a escola oferecer, você pode fazer técnico em alguma coisa, né? Você faz técnico em enfermagem, sei lá já dentro da escola. E como são muitos cursos técnicos e as áreas do conhecimento, é difícil fazer provas específicas para cada um. Então, vamos supor, um fez técnico de enfermagem, outro fez técnico de cuidador de idoso, outro fez técnico de farmácia. O Enem não vai conseguir, já que eles fazem exame pro Brasil todo, fazer uma prova diferenciada para cada um. Então, como é que eles vão fazer? Vai fazer por área, tá? E eles poderão vão receber bonificação para concorrer na vaga do ensino superior. Então esse cara lá, ele fez esse técnico relacionado à saúde, ele vai ganhar um bônus, ou seja, vai ganhar um ponto a mais para ele poder entrar na área, obviamente, de saúde, né? O cara não vai pegar esse bônus que ele fez do curso lá de informática, por exemplo, e falar, agora eu quero fazer direito. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tem que ser uma coisa que tenha a ver, ok? Então o bônus ele vai ser para o que tem a ver. Presta atenção, meu filho, e faz só aquilo que já tem a ver, porque senão depois você vai ter perdido 2 anos da sua vida, tá? De acordo com o Rebelo, é que vai, né? Que os estudantes não estão, porém, dispensados do Enem. Você fez técnico, mas você vai ter que fazer o Enem do mesmo jeito. Vão participar das duas fases e no final vai ter o bônus, tá? Ele fala, estamos introduzindo a proposta de bonificação para o estudante que fez técnico. Ele não está dispensado, ele vai fazer o bloco de questão de acordo com o curso que ele deseja, a instituição aponta. A nota vai ter uma ponderação de acordo com a aderência da formação técnica e o curso superior. Aí eles vão criar uma conta lá que a gente não sabe qual que é, tá? E agora que vem aqui o filé, aqui, talvez a coisa mais importante do vídeo, galera, que é qual que é o cronograma, ó. As propostas para o novo Enem serão resultados da discussão do grupo de trabalho constituído no ano passado para esse fim. A GT, né, que é esse grupo de trabalho, é formado pelo MEC, secretário de Educação, blá blá blá, aquele monte de burocrata lá. E nessa segunda-feira o CNE aprovou o parecer e foi homologado, e agora o INEP vai dizer qual vai ser o cronograma das diretrizes, tá? E no final, depois de tudo isso, as faculdades ainda vão decidir. Então vai ser uma maluquice, vai ter faculdade fazendo coisa diferente demais das outras, porque elas têm autonomia. Será formado um comitê de governança instituído pelo MEC, coordenado pelo INEP, voltado para constante aprimoramento do exame, ou seja, nem eles sabem exatamente como é que vai ser, tá? Então o Enem precisa acompanhar a evolução da educação brasileira. Claro, se eles vão mudar o ensino médio, tem que mudar o Enem também, né? As avaliações internacionais e a reforma do ensino médio. A mensagem final que trazemos é que o novo Enem valorizará ainda mais a capacidade de reflexão. O modelo aqui apresentado contempla flexibilidade curricular, então atente que agora você não vai mais fazer prova de tudo, permitindo que as aptidões e as escolhas dos nossos jovens sejam consideradas. Bora no cronograma, ó, que é a última parte. O cronograma definido pelo MEC prevê a implantação do novo ensino médio a partir deste ano, de forma progressiva no primeiro ano do médio. Então, já está em vigor o novo ensino médio. Se você já passou disso aí, se você já está no terceiro ano, se você já terminou a faculdade, saiba que agora já está valendo o novo ensino médio para quem está no primeiro ano do ensino médio e já houve mudança nas cargas horárias dos moleques lá, tá? Também em 2022, deverão ser divulgadas as diretrizes do novo Enem, ou seja, ainda esse ano eles vão divulgar isso, da importância de você se inscrever no canal. Em 23, a implementação segue com o primeiro e o segundo ano. Então, os meninos agora que estão no primeiro ano do ensino médio, no ano que vem que eles vão estar no segundo ano, eles também vão ter novidade, e depois no terceiro eles também vão ter novidade, tá? E o ciclo termina com os 3 anos do ensino médio. O novo modelo da prova do Enem deve entrar em vigor apenas após a total implantação de mudanças do ensino médio em 24. Mas atente para a palavra deve, ou seja, eles podem mudar de ideia também, da cabeça deles lá. E o Enem segue em 22 de 23 o mesmo formato das avaliações aplicadas pelos anos anteriores. Então veja bem, muito provavelmente esse ano, quase com certeza pelo que eles estão falando aqui, esse ano o Enem ainda provavelmente vai ser igual. Já em 2023, provavelmente também vai ser igual, mas como as mudanças já estão em curso, e em 2023, ou seja, o ano que vem, é bem provável que a gente já tenha alunos treineiros do ensino médio, é bem provável que eles já comecem a fazer alguns tipos de adaptações. O mais certo eu aposto
que nas provas desse ano já vai haver mudanças, tá, galera? Eu não sei quais ainda, nós vamos pesquisar aqui, vamos descobrir, blá blá blá, a gente vai descobrir qual que é. Mas eu tenho certeza que já vai ter mudança, principalmente nessa história aqui da intertextualidade entre as provas. Vamos ficar atento, vamos estudar, meu povo. Se você não curtiu o vídeo aí, tá na hora, tá? Curte agora aí e etc. Por hoje ficamos por aqui, espero ter sido esclarecedor nas minhas falas. Qualquer dúvida deixa aí embaixo que a gente responderá, ok? Até mais, galera. Fui!